Olá! Hoje a nossa análise mergulha num momento assim muito significativo, lá em Deuteronômio, capítulo 34. A gente está ali com Moisés, sabe? No Monte Nebo. Ele está olhando lá das planícies de Moabe e do alto o Senhor mostra para ele, uma visão panorâmica da Terra Prometida. É impressionante, né? O texto descreve tudo, Gileade até Dan, Naftali, Efraim, Manassés. Judá até o Mar Ocidental, o Neguebe, a região ali de Jericó. É como se um mapa se abrisse na frente dele, né? Exato. Um mapa vivo. E é nesse ponto que a coisa fica bem intensa, eu diria. Fica mesmo, porque o Senhor confirma a promessa, aquela feita lá atrás, para Abraão, Isaque e Jacó. Sim, ele diz, essa é a terra que eu jurei, vou dar aos seus descendentes. Mas logo em seguida vem o porém, né? O impacto para Moisés pessoalmente. Eu deixei você ver com seus olhos, mas você não vai atravessar para lá. Puxa, é uma dualidade muito forte, não acha? A promessa cumprida para o povo, mas para o líder que os guiou até ali. Exato, a porta se fecha. É exatamente essa tensão que torna o momento tão profundo. Pensa só. É o fim de séculos de espera, 40 anos de deserto. Uma jornada, assim, muito árdua. Verdade. Para o povo, é a chegada. Para o Moisés, é ver o destino, mas sem participar da entrada física, né? E isso nos faz pensar sobre liderança, sobre sacrifício pessoal, às vezes. Sem dúvida. Ver o resultado do trabalho, mas talvez não colher diretamente, sabe? E essa sensação agridoce continua, né? Porque o texto é bem direto. Sim, diz que Moisés, o servo do Senhor, morre ali, em Moabe, conforme a palavra do Senhor. E tem aquele detalhe curioso do sepultamento, que foi o próprio Senhor que o sepultou num vale, mas E sabe onde é. Até hoje, o texto frisa. esse mistério sobre o local, o que será que isso quer dizer, hein? Olha, é interessante pensar nisso. Talvez para reforçar essa conexão única dele com Deus, Pode ser. ou para evitar que o túmulo virasse um lugar de, sei lá, idolatria. Faz sentido. Mas também sublinha o fim da jornada dele de um jeito bem particular, né? E o texto faz questão de dizer. Da vitalidade dele, mesmo aos 120 anos. Exato. Os seus olhos não enfraqueceram, nem o seu vigor se esvaiu. Ele não morreu de velhice ou doença, entende? Entendo. Foi um decreto divino. Ele estava inteiro, né? Inteiro, o que só aumenta a grandeza da figura dele. E a reação do povo, nossa, demonstra bem isso. 30 dias de choro. Pois é, nas planícies de Moabe. É um luto pesado, né? Um período longo. Mostra o vazio que ele deixou, certo? O tamanho da falta que ele fazia. Com certeza. 30 dias era um luto reservado para gente muito, muito importante mesmo. Mostra a conexão profunda. E logo depois desse luto, a história continua, a engrenagem gira. Sim, a transição já estava preparada. Josué, filho de Num. Já estava ali, né? O texto diz que ele estava cheio do espírito de sabedoria. Porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Então, a passagem de bastão é vista como algo ordenado, sabe? E o povo aceita, né? Passa a ouvir Josué seguindo as ordens. Exato. Não é só um fim, é uma continuidade planejada. E o capítulo termina com uma declaração muito forte sobre Moisés. Por que essa ênfase toda em dizer que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés? Ah, essa frase final é chave. Ela sela o legado dele como incomparável. A quem o Senhor conhecia face a face. Isso é muito forte. Muito. Essa intimidade com Deus, os milagres todos, Egito, deserto, os feitos temíveis que ele realizou na frente de todo Israel. Coloca ele numa categoria à parte, né? Totalmente. É como se o texto dissesse, olha, a liderança continua com Josué, a história segue, mas a estatura de Moisés, É um marco. um marco insuperável, que define a própria relação de Israel com Deus. Então, resumindo a história toda que a gente viu aqui, tem o cumprimento da promessa para a nação, Sim. o fim da jornada de um líder assim monumental que viu a terra, mas não entrou, Uma sucessão que veio de Deus. e a consagração de um legado que, nossa, sem igual. E isso deixa a gente pensando, né, sobre como é que a visão de um futuro, mesmo um futuro que você não vai viver plenamente. Como isso pode dar forma, dar propósito para uma vida inteira, né? Exato. Talvez o verdadeiro legado não seja só chegar lá, mas a fidelidade no caminho, sabe?
e o impacto que você deixa para quem vem depois. Uma reflexão interessante sobre o propósito que vai além da nossa própria existência, né? Fica essa ideia para a gente pensar. A transcendência do propósito individual.